Então vamos lá. A gente vai fazer essa alteração de natureza jurídica, vai dar entrada na junta comercial, no registro civil, saindo, tirando esse processo do registro civil, vou dar entrada na junta comercial. Vou pagar a taxa no registro civil? Vou. Vou pagar a taxa na junta comercial? Também vou. Depois, feito esse processo, a gente vai fazer a entrada no CNPJ com a natureza jurídica, já transformando ela numa sociedade empresária. Isso aqui a gente está falando de uma empresa que está saindo do registro civil e está indo para a junta comercial. Por que eu estou falando sobre isso? Porque eu recebi muitas informações, aliás, muitas dúvidas de colegas que, Wellington, quando eu estou no registro civil, vou transformar. Se eu for para a junta comercial, vou pagar outra taxa? Sim, você vai pagar outra taxa, vai pagar uma taxa para que esse processo ele entre na junta comercial. Aí tem uma outra dúvida, que é muito comum, que é do MEI, do microempreendedor individual. Então, o MEI ele deseja se formalizar como uma microempresa. O MEI deixando ali, ele estourou o faturamento, enfim, ele precisa se formalizar como uma microempresa. Se ele for uma firma individual, se ele continuar como a natureza jurídica firma individual, você só precisa preencher aquele formulário de firma individual, que é esse formuláriozinho aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Esse é o formulário de firma individual. Você só precisa preencher esse formulário, pagar a taxa de constituição e protocolar esse processo na junta comercial. Dá a entrada também, protocola junto a declaração de microempresa e dá a entrada na junta comercial. Agora, se você pega um microempreendedor individual, vamos entender que ele deseja ter um sócio. Então, esse microempreendedor individual ele vai ter um sócio, beleza? Essa pessoa que vai entrar na sociedade vai fazer com que a sociedade, o microempreendedor individual, ele precisa transformar a sua natureza jurídica. Então, ele vai deixar de ser uma firma individual e ele vai migrar para uma sociedade empresária limitada, porque entrou uma pessoa. Ou também, na hora de constituir essa microempresa na junta comercial, o microempreendedor individual ele pode deixar de ser firma individual, mudar a natureza jurídica de firma individual para a sociedade unipessoal, que é a sociedade que o tipo jurídico que eu acredito ser o mais vantajoso no ato de transformação. E é o mais aconselhável também. Então, assim, deixa eu ver se eu estou aparecendo aqui para vocês, galera. Deixa eu pegar meu celular aqui e ver se você está recebendo feedback de vocês aí. Porque eu não consigo me ver. E aqui tá bem ruinzinho aqui. Meu celular descarregou para ajudar ainda. Tá aparecendo preto para mim. Tá preto aí, Tânia, para você? Não sei, não tô vendo. Que estranho, cara. Não estava preto. A gente consegue escrever no chat. Galera, escreve no chat aí para mim se vocês estão assistindo. Tá aparecendo tudo preto. Vamos lá, Jonathan. Beleza. Agora eu estou vendo aqui a dúvida do Jonathan. Pode explicar novamente como saberei onde irei registrar? Junta comercial ou registro civil? Bom, você vai registrar toda vez que for uma empresa de natureza jurídica, vai ser junta comercial. Toda vez que for sociedade simples, registro civil. Jonathan, eu sei que você é do Rio de Janeiro, eu aconselho, toda vez que você for formalizar uma empresa, cara, foge do registro civil, porque a gente sabe quanto tempo está demorando, o processo está demorando mais de 100 dias no registro civil, e hoje você abre uma empresa na junta comercial em 24 horas, cara. Então, assim, o processo na junta comercial e no registro civil tem uma diferença brutal de verdade em relação a tempo e prazo. E o que vai diferenciar uma coisa da outra? É que no registro civil, a gente tem ali aquele médico, dentista, advogados, que tentam se formalizar, se unem para montar ali o seu negócio, e ao montar essa sociedade simples, eles tendem a registrar o seu contrato no registro civil.
Eu prefiro registrar o processo na junta comercial, porque aqui no Rio de Janeiro o registro civil das pessoas jurídicas é muito complexo, a questão de a gente poder dar entrada e registrar esse processo no registro civil, beleza? Deixa eu migrar aqui para mostrar aqui para vocês. A imagem já voltou, certo? E aí, galera, pô, parece que tá preto de novo para vocês, não é possível. Ah, beleza. Valeu, André, obrigado. Aí, cara, a gente faz esse processo, leva para a junta comercial e dá a entrada lá. Aí, Jonathan, toda vez que você for fazer uma alteração, transformando, registrei uma empresa no registro civil. Por que eu prefiro junta comercial? Cara, quando você for uma sociedade simples, você entende que aquelas duas pessoas, vamos entender que tem dois contadores, que eles se unem para ser uns sócios e montar o seu escritório de contabilidade, e eles fazem ali a sociedade simples. Sociedade simples, eles tendem a ter funcionários, podem ter funcionários, mas eles são a parte funcional do negócio. O escritório não vai funcionar sem eles. Eles que estão ali botando a mão na massa. Agora, na sociedade empresária, onde eu vejo a vantagem, porque ela dá a possibilidade de escalabilidade, ou seja, mesmo eu sendo contador, eu tenho a possibilidade de abrir vários escritórios de contabilidade, contratar pessoas, contadores, não necessariamente eu vou estar ali botando a mão na massa, fazendo o serviço, vou contratar outros contadores e eles vão estar fazendo o serviço. E eu vou estar fazendo a parte de empresário contábil. Por isso que eu acredito que a sociedade empresária, na minha opinião, é a melhor situação. E aí, muitas pessoas tendem a fazer o registro civil, aí depois, quando o negócio cresce, então você vai lá, tem uma sociedade simples, eu coloco essa sociedade simples registrada no registro civil, a empresa cresce seu faturamento, cresce o seu negócio, aumenta a quantidade de clientes, e aí eu, Wellington, pessoa física, não dou conta da demanda de serviço. Aí eu preciso contratar outros contadores para vir me ajudar. E aí eu tenho que migrar a minha empresa para uma sociedade empresária limitada. E aí o que acontece? Eu vou ter um custo lá na frente da transformação, registrar esse processo no registro civil das pessoas jurídicas e depois levar esse processo para a junta comercial. Por isso que a gente fala de transformação, nesse ato de transformação, eu tento não ter essa questão, porque eu tento já fazer já na junta comercial. Eu presumo que meu cliente vai crescer, que ele vai deixar de ser pequeno, às vezes ele começa ali ele mesmo fazendo o serviço, mas eu tendo a ter a esperança de que o negócio dele vai prosperar, vai crescer e ele vai deixar de ser o cara que está ali na parte braçal, ele vai poder ampliar e escalar aí o seu negócio e ter mais pessoas para ele atender. Outra dúvida, eu estou fazendo isso aqui com base em dúvidas que eu recebo, beleza? É se o valor da taxa de transformação é o mesmo da taxa de constituição. Não é, cara. Na junta comercial, pelo menos aqui na junta comercial do Rio de Janeiro, a taxa de transformação é bem mais caro do que o valor de uma taxa para você arquivar o processo de constituição. Então, assim, é bem mais vantajoso você já formalizar a empresa na modalidade de natureza jurídica sociedade empresária limitada. Porque quando a gente tem essa questão aí de sociedade simples, aí depois o negócio cresce, você vai ter que fazer a transformação e ter um custo. O André está perguntando aqui, sociedade empresária simples pode ser registrada direto na Juscerja? Não, André. Sociedade simples não. Sociedade empresária sim. Sociedade RCPJ vai ser igual sociedade simples. Junta comercial vai ser igual, sempre vai ser assim, sociedade empresária, sempre vai ser assim.
A gente não vai mudar essa regra não. E aí, sociedade simples, a gente já falou isso outras vezes, é quando... vou dar um exemplo aqui. 2 dentistas se unem para formalizar o seu consultório. Digamos que a sociedade simples ela vai ser aquela sociedade quando 2 pessoas físicas que poderiam estar atuando como um profissional autônomo, um profissional liberal, eles decidem se unir. É como se fosse assim, pense, 2 pessoas físicas que poderiam estar atuando como profissional autônomo, elas decidem se unir e fazer uma sociedade. Vamos entender que a gente tem 2 caras que trabalham ali como contador, mas autônomo, né, na formalização como autônomo, eles decidem fazer ali uma sociedade. Aí seria a sociedade simples. Porém, eu não faço essa questão aqui de sociedade simples. Mesmo que seja ali 2 pessoas na qualidade, eu já prefiro e eu prefiro presumir que ele vai ter sucesso no negócio e que essa empresa vai prosperar e que aí ele vai poder depois ter uma escalabilidade, se tornar um empresário contábil. Contador autônomo é uma coisa, contador empresário contábil é outra coisa. E eu acredito que a melhor forma de se formalizar seria tendo sócio. Se tem sócio, é a sociedade empresária, e se for sozinho, a unipessoal. Se formalizar o Jonathan até está falando aí, sociedade unipessoal. Sim, John. A unipessoal ela tem o mesmo respaldo jurídico, a mesma coisa da sociedade empresária limitada. Então, assim, quando a gente fala de sociedade unipessoal e sociedade empresária limitada, elas tendem a ter as mesmas responsabilidades jurídicas, beleza? Então, tudo que se fala em sociedade empresária e sociedade unipessoal, a gente fala que o sócio, ele responde, por isso que fala sociedade limitada, ele responde com o seu percentual, com a sua participação do capital. Então, nós vamos entender que a gente tem um sócio que tem 50% e o outro tem 50%. Se a empresa tem ali algum tipo de situação para resolver, vamos entender que tem um funcionário que entrou na justiça, a empresa não tem como arcar, e aí o patrimônio do sócio, eles vão ter que cobrir as despesas da empresa. Cada sócio ele responde de acordo com a sua participação no capital. Então, um sócio que ele tem 30%, ele vai ser responsável por 30% daquela despesa. Um sócio que ele tem 70%, ele vai ser responsável por 70% daquela, digamos assim, daquele passivo dessa empresa. Beleza? Unipessoal pode ser registrada na Juscerja e também no registro civil. Vai depender da natureza jurídica, se for aí, digamos assim, se for formalizado aí como uma dúvida do Jonathan que é importante. Unipessoal é junta comercial e pode também ser registro civil. Eu posso me formalizar no registro civil também como unipessoal. Cara, eu não sei porque eu não estou aparecendo para vocês. Eu queria estar aparecendo de verdade aqui para vocês. Eu estou botando captura de tela e o danado é que ele não está me mostrando. A tela está aparecendo. Eu não sei porque eu não estou aparecendo para eles. Vamos lá, mais dúvidas aí sobre transformação societária, galera? Eu vejo que muita gente que ficou com muita dúvida com relação ao MEI. Pô, eu tenho MEI, eu vou me formalizar como uma microempresa. E, cara, quais são as minhas alternativas na qualidade de MEI? Cara, MEI, você pode transformar ele, se você for fazer uma unipessoal, você vai fazer uma transformação
Se você for fazer uma sociedade empresária, você vai fazer uma transformação. Agora, se for apenas estourou e o faturamento, você não vai mexer em natureza jurídica. O cara ele vai continuar a mesma coisa. Ele quer continuar como uma firma individual. Se você for reparar um CNPJ de qualquer meio, lá na natureza jurídica já vem dizendo que ele é firma individual. Então você não vai precisar fazer transformação. Você só precisa preencher lá o formulário de requerimento de seguro-desemprego, pagar a taxa e dar entrada na junta comercial, que é um processo bem rápido, porque está 100%, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, está 100% online, então está bem rápido. Você dá entrada num dia, no outro dia o arquivo está sendo liberado. Claro, você vai precisar juntar ali a documentação do sócio, do titular, né, o RG, vai precisar preencher a viabilidade, fazer a consulta prévia de local, aquela coisa toda, porque senão você não consegue dar entrada na junta comercial. Eu vou até abrir aqui o meu Carioca Digital. Vou ver se ele abre agora, porque o Carioca Digital é... Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Todo o processo para fazer essa transformação, essa constituição, ela começa com a consulta prévia de local. Porque quando você for registrar o processo na junta comercial, você precisa fazer a viabilidade. Para fazer a viabilidade, você precisa ter isso aqui, ó, CPL deferida. Essa CPL deferida é a consulta prévia de local. Você precisa fazer isso uma vez que você tem a consulta prévia deferida. Então aqui são os processos que eu tenho feito agora esses dias. Então, vocês vão ver que a gente tem alvará deferido. Quando eu tenho aqui uma consulta prévia aprovada, eu vou clicar em cima dessa consulta prévia de local. Deixa eu ver se essa aqui é uma que eu posso... Vou clicar aqui, ó, constituir uma empresa. Vou aceitar aqui o termo, os termos. Só está aparecendo o Word. Espera aí, então. Pera aí, se só está aparecendo o Word, tem alguma coisa errada. Espera aí. Beleza. Agora acho que vai aparecer não só o Word, mas vai aparecer vai aparecer tudo agora. Se você vai me ver agora aí. Agora sim, velho. Deixa eu voltar aqui. Vou voltar aqui da primeira tela para vocês. Então vamos iniciar que fiz um processo. Aqui eu tenho aqui as consultas prévias que foram deferidas. Aí eu fiz a consulta prévia de local. Essa consulta prévia de local ela foi aprovada. Então tem aqui algumas aqui que eu fiz que foram aprovadas. Aqui é o alvará. Deixa eu ver se a única que eu tenho aqui aprovada é essa daqui. Aí eu clico, fiz essa consulta prévia de local, cliquei, foi aprovada, beleza. Isso eu estou falando de transformação, tá? Então eu estou pegando uma empresa que eu preciso transformar. O primeiro passo é você fazer essa parte da consulta prévia de local. A prefeitura tem que aprovar. Porque para você dar entrada na junta comercial, você precisa fazer o regime. Para fazer o regime, você precisa ter o número da CPL aprovado. Então você vai fazer esse processo. Então vou mostrar aqui para vocês como que eu faço na prática. Dentro do nosso Carioca Digital aqui. Vou aceitar aqui os termos. Eu não vou poder seguir até o final porque eu não vou poder mostrar aqui o número de documentos do pessoal, mas eu vou tentar mostrar o máximo aqui para vocês. Ó, foi aprovado lá, aí aqui ele me pergunta se eu desejo solicitar. Aqui a gente está falando de um processo de transformação
de constituição, mas que serviria para constituição e transformação. O passo a passo aqui seria o mesmo. Eu vou clicar nesse link, ele vai me direcionar para a página da junta comercial. Vou acessar aqui o meu certificado digital do meu escritório. Não vou mostrar o passo a passo até o fim, porque aí aqui eu vou colocar aqui a cidade, o município. Deixa eu ver se dá para, até onde dá para mim sem apresentar número de documentos. Junta comercial. Se eu tenho um processo que saiu do registro civil e foi para a junta comercial, eu vou informar aqui na junta comercial, mesmo que o processo, o registro dele está na registro civil, porque lá no registro civil você tem o processo de viabilidade feito lá, do regime lá. Então no regime do registro civil você vai fazer essas informações, informando que ocorreu ali uma transformação, aqui ó, aqui ó, natureza jurídica, transformação. Você vai informar aqui, natureza jurídica e a opção de transformação. Eu não vou conseguir seguir daqui para frente porque aí vai me solicitar aqui o número de documentos, beleza? Feito isso, você vai seguir esse passo a passo, tem a consulta prévia de local, faz o regime, faz o DBE você informa a transformação, faz o contrato com a cláusula, é bem simples, você escreve ali, altera-se a natureza jurídica a partir dessa data para, aí se informa a nova natureza jurídica, informa aí, consolida o contrato, dá entrada na junta comercial, anexa junto a declaração, nunca esqueçam da declaração de autenticidade, porque você na qualidade de contador, você pode autenticar os documentos do seu cliente, então o seu cliente não precisa mais, antigamente a gente para formalizar esse processo, você precisava pegar o RG do cliente, esse RG ele precisava ser autenticado em cartório, o cliente também precisava assinar e reconhecer firma, isso não tem mais essa necessidade, você como contador, você pode fazer uma declaração de autenticidade, eu já compartilhei com vocês aí o modelo dessa declaração, quem não recebeu aí depois eu posso compartilhar no Telegram, já compartilhei. A procuração, também você faz uma procuração específica, não há necessidade de também reconhecer firma, o cliente assina te dando poderes para você fazer. Já existia isso para advogados. Então, assim, para o cara dar entrada no seu processo, basta você fazer uma procuração simples, escrever numa folha de A4, assinar e enviar para o advogado que ele pode te representar. Hoje o contador também ganhou, digamos assim, esses poderes de tanto autenticar uma carteira de identidade, como reconhecer a assinatura de um cliente e dar entrada no processo que fez com que a abertura de empresa ficasse muito rápido e muito prática, exceto no registro civil das pessoas jurídicas da cidade do Rio de Janeiro. Repito, temos processo aqui na junta comercial que a gente dá entrada no dia, à tarde, hoje mesmo dei entrada no processo, ontem dei entrada em outro processo que hoje ficou pronto e hoje dei entrada em um processo que eu tenho certeza que amanhã, antes da hora do almoço, vai estar pronto. Agora, registro civil, eu tenho relatos de processo de colegas que duraram mais de 100 dias. Eu, recentemente, precisei fazer uma alteração de uma empresa que já estava registrada lá e demorou 63 dias. Então, assim, e eu, além de eu não gostar do registro civil, não é que eu não gosto da instituição, não gosto de fazer esse processo lá porque demora mais, as taxas são mais caras do que a junta comercial e limita meu cliente se eventualmente ele, digamos que ele amplie o seu negócio, ele queira escalar o seu negócio, queira abrir novas empresas, filiais, franquias ou aumentar o seu negócio, ele não consegue aumentar por quê? Como sociedade simples, é ele que tem que estar botando a mão na massa, como se fosse um profissional liberal. Ele é o cara que vai estar ali fazendo. Na natureza empresária, por exemplo, eu não necessito ser um dentista para abrir um consultório, assim como você pode não ser contador e abrir um escritório de contabilidade, desde que você tenha um responsável técnico contratado para... Você é um empresário, abrir uma empresa, mas você contratou ali um contador para ser o responsável técnico que vai assinar. Lembrando que uma empresa, quando você formaliza o seu escritório de contabilidade, tem uma outra particularidade. Você vai pagar a sua anuidade no CRC,
Mas você também vai precisar registrar a sua empresa no CRC e também pagar ali a anuidade da empresa, beleza? Deixa eu ver aqui as dúvidas de vocês. Vão compartilhando comigo aí a dúvida de vocês. O André disse aqui que tem um cliente que tem um CNPJ de 1975. É feirante e está na Receita como firma individual. Será que consigo fazer um registro na Juscerja ou cartório com data do CNPJ? Espera aí, André. Essa dúvida não está muito clara. Espera aí. Você tem um cliente que tem uma empresa, tem um CNPJ desde 1975. Bom, desde 1975 eu te afirmo que ele não é microempreendedor individual, porque nessa data aqui não existia o microempreendedor individual, ok? Então ele é uma firma individual. Se ele é uma firma individual, possivelmente ele já está registrado na junta comercial ou no registro civil. Qual é a atividade dessa empresa? Porque se for uma empresa que, pela data aqui, ele teve seu registro antes do registro do novo Código Civil. Então, antes desse nosso novo Código Civil, era costumado separar. Empresas de serviço registravam no registro civil. Empresas de comércio registravam na junta comercial. A partir do registro civil, do novo Código Civil, não foi mais assim que era feita a separação entre registro civil e junta comercial. Passou a ser o tipo de natureza jurídica. Então, assim, pelo que você relata, o seu cliente de 1975, ele já tem uma firma registrada, ou já está registrado na junta comercial, ou já está registrado no registro civil das pessoas jurídicas. Agora, para você fazer qualquer tipo de alteração, 1975, a empresa está ativa, está funcionando, você vai fazer. Por que vai fazer um tipo de alteração? A empresa deseja fazer alguma alteração? Vai alterar a atividade, vai alterar endereço, vai alterar a natureza jurídica, vai fazer alguma transformação? Pelo que eu estou entendendo, você quer pegar essa firma individual, transformar ela num outro tipo de natureza jurídica, seria isso? Compartilha comigo aí essa dúvida, porque não deu para entender direito. Perdão. E galera, vamos aproveitar aí para a gente bater esse papo aí e tirar essa dúvida. Ô André, você deseja fazer essa alteração, essa transformação dessa firma individual, seria isso? Você deseja transformar ela numa nova natureza jurídica? E aí a sua dúvida é se a data do CNPJ vai ser a data da alteração? Eu não entendi muito bem a dúvida, na verdade. Beleza? Aqui a gente já falei aqui sobre a junta comercial, sobre esse processo aqui, como que a gente teria que fazer. E aí relatem para mim mais dúvidas, pessoal. Estou aqui para a gente bater esse papo, falar sobre alteração, sobre transformação e sobre legalização de empresa. O Jonathan, cara, o Jonathan é fera mesmo, esse moleque tem futuro. Tô vendo aqui, eu tô olhando no celular aqui as dúvidas e as perguntas de vocês. Beleza? Sociedade empresária pode ser registrada direto no... Vamos lá. Relatem aí as dúvidas de vocês. Acabou a dúvida? Ninguém tem mais dúvida? Valor da taxa. Deixa eu mostrar aqui para vocês aqui o valor da taxa para transformação.
que eu chego no valor das taxas. Aqui está logado informações, tabela de preços. Vamos entender que eu tenho aqui uma empresa com a natureza jurídica Sociedade Empresária Limitada. Não, vou dizer aqui uma firma individual, né? Requerimento de empresário, firma individual. Microempresa. E aí eu quero fazer uma alteração. Na verdade não é uma alteração, é uma alteração. Aqui a gente vai fazer aqui uma transformação. Uma alteração com transformação. Olha aqui para vocês verificarem o que eu estou falando a respeito de transformação. Para a gente fazer para que eu faça uma transformação, o meu cliente vai pagar uma taxa de R$ 592. R$ 592. E aí, se ele tem um processo que está registrado lá no registro civil, ele tende a pagar aí mais ou menos uns R$ 350 para trazer esse processo. E aí vai depender do capital social. É uma outra particularidade. Na junta comercial a gente tem tabelas fixas. Você tem uma tabela pronta de preço, no qual você já sabe qual é o valor da taxa que você vai pagar. O registro civil ainda tem essa desvantagem. Você não sabe qual é o valor da taxa. Por quê? Eles levam em consideração a quantidade de páginas do seu contrato e o valor do capital social da empresa. Então, assim, eu tento fazer um contrato em média em 3 páginas. No máximo, meu contrato no máximo vai sair 4 páginas, mas na maioria das vezes a gente enxuga para caber em 3 páginas. E eu procuro registrar ele na junta comercial. No registro civil vai ter essa situação. Vai depender do capital, tá? Aqui no Rio de Janeiro é assim. Depende do valor do capital social da empresa e também a quantidade de páginas. E aí eu vou pagar essa taxa lá no registro civil. Quando eu vir para a junta comercial, eu tenho que pagar esse valor aqui, ó, 592. Agora, vamos entender que se eu estivesse fazendo aqui um processo de alteração normal, sem ser transformação, tá? Olha o que eu pagaria, galera. R$ 217. Então, assim, a diferença é muito grande, cara. Muito grande de preço, de tempo de processo. E, cara, de verdade, não vale muito a pena, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, registrar a empresa no registro civil, não. O Jonathan pergunta se no registro civil ele paga a taxa pela quantidade de página. Na junta comercial não, Jonathan. Na junta comercial você pode entrar aí nas informações, vem aqui tabela de preços, ó, e aí você tem acesso a todo tipo de serviço e preços na junta comercial, aqui no Rio de Janeiro. Mas todos os estados acredito que você consiga também consultar. No registro civil, sim, cara, você vai fazer um processo, você vai arquivar esse processo, mas você vai pagar de acordo com a quantidade de páginas e também o valor do capital. O valor do capital da empresa ele vai interferir no valor da taxa que ela vai pagar. Então, se tem uma empresa que tem um capital social muito alto, ela tem que pagar uma taxa maior. Eu, sinceramente, não vejo muito sentido nisso, mas é assim que é. Beleza? O André fala que em 1975, nessa época aí, o feirante que tinha CNPJ sem registro, ele quer ter um requerimento de empresário. Bom, se ele tem um CNPJ, cara, você pode preencher o requerimento de empresário, ou você também pode pegar um contrato social, e formalizar como uma unipessoal, se ele for sozinho. Mas eu te aconselho, velho, verificar se realmente na junta comercial da sua cidade aí, não existe nenhum ato registrado. Então você pode tirar uma certidão de inteiro teor, consultar. Aqui, por exemplo, a gente tem uma opção aqui, ó. Aqui a gente está falando de Rio de Janeiro, claro. Não é a tua área. Tem essa opção aqui, ó, busca de empresas. Tem a situação aqui, vínculo empresarial, situação cadastral. Por exemplo,
Aqui você vai pegar aqui pelo número de identificação de registro empresarial. Se você tiver, acredito que você não vai ter aí no número que você possa informar aqui para saber. Cara, talvez você não vai ter. Se você não tem, só tem o CNPJ, você não vai ter aí o NIR. Mas, cara, antes de tudo, eu buscaria na junta comercial tirar uma certidão de inteiro teor. Pode ser que talvez ele tenha, alguém lá, o cara que registrou, que formalizou a empresa dele, fez o requerimento de empresário dele e ele não tenha, não sabe. Tá? Não sei, estou falando aí com base no meu dia a dia, cara. Se ele tem CNPJ, possivelmente ele foi registrado. Eu não conheço essa regra aí de que antigamente pode ser que sim, cara, mas eu não conheço. Sinceramente não conheço de que conseguia o CNPJ sem ter o registro na junta comercial. Deixa eu ver aqui mais dúvidas. Se você consegue, vamos entender, se você não tem ali o contrato, uma empresa perdeu o contrato, perdeu todas as alterações contratuais, perdeu também ali o requerimento de empresário. Tem jeito? Pô, tem como você buscar isso de alguma forma? Tem, galera, tem como sim. Se a empresa perdeu o contrato social, já aconteceu isso com um cliente meu, com um cliente que veio de outra empresa, veio para o meu escritório e aí não tinha mais ali o contrato social, não tinha cópia, não tinha nada. O que a gente faz? Você vai na junta comercial, e se for uma empresa que é registrada na junta comercial, você vai na junta comercial e pede uma certidão de inteiro teor. Se for uma empresa de sociedade simples, você vai no registro civil. E aí a gente vem aqui, ó, na junta comercial ainda tem que ser perguntas frequentes, que é muito bom. Você vem aqui, faz uma solicitação aqui de certidão. Vem aqui, faz uma certidão de solicitação de certidão. E, cara, vai pagar uma taxinha aí e verifica se está lá. Bom, é muito fácil você saber se está na junta comercial ou no registro civil. Você vai pegar o seu CNPJ e verifica lá o código de natureza jurídica. Se foi 2062, vai ser junta comercial. Sociedade empresária limitada ou sociedade unipessoal, vai ser sempre junta comercial. Sociedade individual de responsabilidade limitada de natureza empresária também vai ser junta comercial. Se for uma sociedade simples, aí vai ser o registro civil das pessoas jurídicas. E aí você tira uma certidão. Eu sinceramente, eu não conheço essa situação de ter o CNPJ sem ter o contrato. O Jonathan está perguntando aqui se essa certidão seria a segunda via do contrato. Sim, Jonathan, seria uma certidão. Você tem duas, tem a simplificada, você tem um tipo de certidão que você só pega o último ato, e você tem a situação de você pegar todas as. Porque assim, tem empresas que têm alterações, tem o ato de constituição, depois ela teve uma alteração, teve a segunda alteração, a terceira alteração contratual. Só que, de repente, o dono não tem nenhuma dessas alterações. Aí você pede uma certidão completa, com todos os atos e também alterações que essa empresa teve. Então, assim, se você perdeu, o cliente perdeu, cara, tudo tem jeito. Uma coisa é certa. Se você tem saúde, tá tudo ok com você, com relação à empresa, vai ter jeito. Vai ter jeito. Perdeu, tem jeito. A André também é do Rio. Show de bola, conterrâneo nosso. Podem compartilhar aí mais dúvidas de vocês. A gente está aqui para a gente bater esse papo aqui, trocar essas informações, trocar ideia. Eu tenho o maior prazer, cara, em compartilhar, em ajudar vocês. Então a gente está aqui para isso, beleza? Se eu estou no escritório, sim, estou no escritório.
E galera, outra coisa, sempre que vocês forem montar o processo, eu compartilhei essa semana dentro do nosso grupo no WhatsApp, aliás, no nosso grupo no Telegram, não temos no WhatsApp, nosso canal, né? É capa de processo. Para vocês verem que essa capa de processo que eu compartilhei com vocês é capa de processo que eu utilizo. Ó, isso aqui são processos que eu estou fazendo de empresa, de abertura de empresa essa semana, tá? Aqui, ó, a mesma capa que eu compartilhei com vocês, são capas de processos que eu de fato faço, tá? Então são checklists que eu faço para me protocolar. Então aqui eu estou nesse momento aqui com esses 1, 2, 3, 4. Tem mais aqui que está em andamento, que é da semana passada. Então tem mais alguns processos aqui que é de legalização de empresa. Então assim, toda vez que um processo, por exemplo, você faz um processo, ele cai em exigência. Cara, o processo quando ele cai em exigência, ele te dá a possibilidade de você aprender. E aí você, quando você tem isso aqui que eu criei para você, que eu criei para mim, na verdade, mas eu compartilhei com vocês lá no Telegram, vocês criam um checklist. As chances são de que aquela exigência, se você colocou ela no seu checklist no próximo processo, você não vai mais ter esse tipo de problema. Usem essa capa de processo, se vocês já têm a de vocês aí, beleza, não tem problema nenhum. Eu compartilhei a minha, que eu tenho, que eu uso, que me ajuda bastante. Então ali eu tenho o checklist e tenho também a ordem pela qual eu devo anexar os documentos e dar entrada na junta, porque a Junta Comercial do Rio de Janeiro ela tem uma ordem certa de você anexar os documentos no processo digital, tá? Então se você está fazendo ali um processo digital e aí você não colocou, por exemplo, o contrato como documento principal, você vai ter o seu processo caindo em exigência. Então tem uma regra ali de como é que você coloca, como que você faz para anexar o processo. Se você for verificar, eu aqui, ó, você vai ver que eu coloco realmente qual é a sequência que eu tenho que dar a entrada. Então isso facilita bastante. Deixa eu ver aqui mais dúvida de vocês, velho. O Jonathan pergunta: a transformação do MEI para ME, troca da razão social imediata ou demora? Ô Jonathan, quando você faz... o Jonathan eu sei que também é do Rio de Janeiro, inclusive o Jonathan é meu aluno no meu curso de legalização de empresas. Jonathan, quando você altera um MEI, microempreendedor individual, é o mesmo processo que você está fazendo de uma alteração de uma empresa normal. No Rio de Janeiro, na junta comercial, cara, se você dá entrada hoje, amanhã, possivelmente antes do almoço, se você dá entrada amanhã de manhã, no outro dia, você já tem esse contrato ou requerimento de empresário já registrado na junta comercial, com a razão social alterada, CNPJ alterado. Você consegue fazer essa alteração de CNPJ, alteração CNPJ, registro de contrato, declaração de microempresa, hoje no Rio de Janeiro você consegue fazer isso em até 24 horas ou no ato imediato. Existe a possibilidade de você fazer ali um processo imediato, para que ele saia na hora. E aí, cara, não sei se eu vou conseguir mostrar aqui para vocês como que eu faço isso. Vamos entender que eu estou fazendo aqui um processo. Eu não vou conseguir, velho. Acho que eu tenho que colocar algumas informações que eu não vou conseguir mostrar aqui para vocês. Mas assim, quando eu estou fazendo esse processo na junta comercial, ele vai me dar 3 opções. Processo físico, onde eu tenho que agendar para ir até a junta comercial. Nessa época de pandemia, ninguém quer fazer isso, ninguém quer ir lá, até porque demora mais, eu tenho que me deslocar, vou gastar combustível, tempo, vou ficar fora do escritório. Aí eu tenho um formato digital, no qual eu, na qualidade de contador, eu assino digitalmente com o meu certificado digital, dou entrada no processo. Meu cliente, ele assina o documento físico, ele assina o contrato físico, tá? Mas digital, com o certificado digital, somente eu assino e envio para o meu cliente. Nesse modo, o meu processo ele sai em até 24 horas. Agora, existe a possibilidade do processo sair
imediatamente. Você sabia que você consegue na Junta Comercial do Rio de Janeiro hoje abrir uma empresa imediato. Você dá entrada agora e acabou de fazer o processo, sei lá, meia hora que você está preenchendo aqui todas as informações. Rápido assim, a empresa está legalizada. Que é quando o cliente também tem certificado digital. Então ele tem o eCPF dele lá. Então você vai assinar com o seu eCPF de contador e aí ele não vai assinar fisicamente aquele contrato, ele vai assinar com o certificado digital dele também. Aí é uma questão que é mais difícil porque o cliente vai ter que abrir uma empresa, ele vai ter a necessidade de ter o certificado digital da empresa dele, e aí quando você fala que no início ele também vai ter um custo de ter um certificado digital para ele, talvez a maioria prefere esperar aí essas 24 horas do que fazer o certificado digital para assinar um contrato. Eu até agora não encontrei ninguém que queira ter esse tipo de custo, podendo esperar 24 horas. Mas tem uma situação de um cara que precisa da empresa estar em uma máxima urgência. Velho, esse cara pode fazer ali o certificado digital dele e aí ele assina eletronicamente o processo na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Hoje permite você fazer, se eu não me engano, é Rio de Janeiro e Minas Gerais. Eu ouvi falar, tá, que Minas Gerais, Rio de Janeiro eu tenho certeza. Mas eu ouvi falar que em Minas Gerais também já está assim. Então, assim, cara, é muito, 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 muito rápido. Beleza? Deixa eu ver aqui se tem mais dúvidas de vocês. O John tem outra dúvida. Não. Quando o Jonathan ele pergunta aqui se é obrigado colocar o nome do sócio na razão social na sociedade simples. Não é o nome do sócio. Você precisa colocar... Você está confundindo. O microempreendedor individual, o MEI, ele precisa ter o nome dele e já é obrigado. Vai sair o CPF dele seguindo a razão social. A firma individual, quando ele se deixou de ser MEI, tá? Ele estourou o faturamento, ele vai dar entrada no requerimento de empresário, que é esse documento aqui, ó. Tá vendo esse documento aqui? Requerimento, vai dar entrada na junta comercial, e aí ele vai dar aqui o nome dele de empresário, o nome da firma pelo qual ele vai ser empresário. Na qualidade aqui de firma individual, a gente precisa dar o nome, a razão social vai ser... Por exemplo, o meu nome é Wellington César Ribeiro, o nome da minha empresa é WCR Contabilidade Limitada. E eu tenho uma empresa limitada, mas do jeito que eu formalizei o nome, a razão social da minha empresa, eu poderia também botar ali WC Ribeiro Contabilidade, ou WC Serviço Contabilidade, César Ribeiro Contabilidade. O que não pode, na situação aqui de firma individual, requerimento de empresário, o último nome não pode ser abreviado, e nem quando tem nomes com natureza familiar, tipo sobrinho, neto, filho, tem o sobrenome com esse grau de parentesco, você não pode abreviar. Mas, por exemplo, meu nome é Wellington César Ribeiro, eu poderia muito bem botar WC Ribeiro. O caso ali da sociedade empresária, sociedade simples, o que acontece? Você precisa colocar na razão social o seu tipo... Vou explicar para você. O seu negócio. Digamos que você é uma empresa que vende roupas. Você vai botar lá WCR Comércio Limitada. Porque você vende, você tem atividade de comércio. Você vai acrescentar ali a nomenclatura da sua atividade na razão. Se você fosse uma empresa de construção, você poderia colocar ali WCR Construção ou WCR Serviços. Entendeu? Isso sim é obrigado. Você mencionar ali a sua atividade, o seu serviço que você faz. Não é botar atividade conforme consta no seu KNAI, não. Colocar uma palavra que menciona o que a empresa vai fazer, beleza? Mas o nome somente para firma individual e no caso do microempreendedor individual. Mais alguma dúvida, galera?
Cara, vamos tirar mais algumas dúvidas de vocês. Tem mais alguma dúvida? A importância da certidão. Cara, é importante tirar a certidão mensal das empresas para você fazer o acompanhamento. Então, assim, depois de formalizar a empresa, você ter o hábito de mensalmente tirar todas as certidões para verificar a situação da empresa, mesmo que você seja o contador, que você sabe que você faz tudo certinho, mas para você ter o acompanhamento, para ter certeza que está tudo certinho, tirar essas certidões. Antes de fazer um processo, por exemplo, de baixa, de encerramento, tirar todas as certidões para verificar se a empresa realmente está tudo ok, para que depois que você encerrar, você não tenha nenhum tipo de problema. Então, tudo isso é levado em consideração e observar no processo de uma legalização de uma empresa ou de um encerramento. Sociedade empresária pode colocar qualquer nome na razão social. Qualquer nome, você pode colocar a denominação social, a razão social, pode criar um nome de fantasia. O nome de fantasia pode ser o que você quiser, mas qualquer nome tem que ter aí, desde que você respeite aquilo que eu falei. Então, se você tem uma empresa de comércio, você não pode colocar ali, de repente, Rio de Janeiro Serviços. Você teria que colocar Rio de Janeiro Comércio, porque tem que lembrar o que você faz. Mas, assim, não tem dentro de nome, assim, desde que você não tenha essa empresa, existe uma empresa com o nome registrado. Eu vou mostrar para você, John, você que é nosso conterrâneo, você, o André também é do Rio, como que eu faço para saber se a empresa... Por exemplo, quando a gente vai legalizar uma empresa, o que acontece? Eu peço para o meu cliente 3 nomes na ordem de preferência, certo? Hoje mesmo eu estou fazendo um processo aqui, essa empresa aqui, esse processo aqui, que é a 2Ms, consultoria e treinamento. Essa empresa, o cara queria que o nome fosse esse nome, mas quando você faz a viabilidade, você tem que formar para a junta comercial 3 nomes em ordem de preferência, para que a junta verifique se esse nome já não existe, já não tem uma empresa registrada com esse nome. Só que eu consigo, antes de fazer a viabilidade, verificar se o nome está livre. O nome que meu cliente deseja está livre para que ele possa registrar. E como que eu faço isso? Eu venho na junta comercial aqui, eu vou na opção serviços, eu vou aqui, serviço do regime. Aqui embaixo, você vai ter essa opção aqui, ó, busca de colidência de nome empresarial. Aí você clica aqui. Beleza? Ele vai demorar aqui para carregar um pouquinho, mas ele vai habilitar aqui um campo no qual eu vou digitar o nome da empresa do que o cliente deseja e vou mandar pesquisar. Eu preciso logar aqui, não estou conseguindo logar, velho. Aqui. Vamos botar aqui que eu vou botar aqui JBS Comércio LTDA. Vamos entender que eu estou fazendo o processo da empresa do meu cliente e ele gostaria que o nome dele fosse JBS. Estou chutando aqui o nome, beleza? Eu vou clicar aqui em verificar nome. Ó, nome informado não está disponível. O que acontece? Ele está me informando que já existe uma empresa registrada com esse nome. A gente sabe que existe. Então aqui, eu só estou dando um exemplo aqui para vocês, quando o cliente passa o nome para vocês, você já ter a certeza se aquele nome está livre ou não. Beleza? Vou dar outro exemplo aqui. WCR, que é o nome da minha empresa. Com certeza vai dizer aqui também que não, porque é o nome da minha empresa, está registrado. Não está habilitado. Agora se eu colocasse só o WR. Aqui, ó. O nome formado está disponível para reserva de nome. Então eu consigo fazer essa situação para identificar se o nome que meu cliente gostaria que fosse da empresa dele, já consigo falar no ato que eu falo, cara, o cara quer esse nome aqui. Eu já consigo falar para ele, cara, esse nome eu consigo ou não consigo. Porque às vezes o cara ele quer fazer já cartão de visita, quer fazer uniforme, quer fazer banner, quer fazer um monte de coisa. Eu não aconselho, eu peço para que espere todo o processo, toda a tramitação da empresa. Mas tem clientes que já fez, o cara já fez. E aí ele chega para você, cara, eu queria muito que a empresa fosse esse nome, coloca aí primeiro. Pô, você já consegue verificar se vai ser possível ou não e já dá ali a informação para ele.
Deixa eu ver aqui se tem mais alguma dúvida que eu possa ajudar vocês, cara. Bom, é isso, galera. Eu acredito que as dúvidas aqui, agradeço aí o André, o Jonathan, mais uma vez, cara, tamo junto. E os demais companheiros aí, o Cristiane. E o Wellington. Cristiane, o Wellington e Jonathan. Cara, muito obrigado aí mais uma vez. Se tiver mais alguma dúvida, podem mandar para mim. Podem comentar no meu Instagram. Comentem nos vídeos, assistam os vídeos do nosso canal. Comentem, peçam sugestões de vídeo. Tema para vídeo do canal. Compartilhe as dúvidas de vocês. Porque eu tendo... pegar a dúvida de vocês, transformar em vídeo para a gente não tirar somente a sua dúvida e compartilhar a sua dúvida com outros colegas que possam estar aí com a mesma dúvida, na mesma situação que você, passando pelo mesmo sufoco que você está passando e de repente ele está procurando por um conteúdo desse na internet e ele não encontrou. E aí, se você tem essa dúvida, você compartilha comigo, eu gravo, a gente ajuda você e ajuda outros colegas da contabilidade, profissionais contábeis. Beleza, galera? Então a gente vai ficando por aqui. Um forte abraço aí para vocês. Você, André, Jonathan, Cristiane, Wellington. Cara, um abração aí para todos os colegas que nos assistiram aí. E até a nossa próxima live. Beleza, galera? Um forte abraço. Fiquem com Deus e uma boa noite para todos.